Boa noite, igreja. Nossa, Fê, aí sim. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Confesso que eu fiquei um pouquinho chateado que a casa está um pouco vazia. E às vezes a gente vê tantas pessoas brigando no Facebook por causa de político, falando que morre por Cristo, que iria preso, e aí na hora de vir na igreja não vem. Mas não é sobre isso que eu vou falar essa noite. Amém? A gente vai ler uma passagem então, no livro de Lucas. Pode diminuir, por favor, o meu retorno. O livro de Lucas, capítulo 24. Vou esperar todo mundo para a gente ler junto. Versículos, nós vamos ler do 13 ao 35. O tema da mensagem de hoje é o poder de habitar. Nós estamos falando sobre o poder do rei, e nós vamos falar sobre o poder de habitar. Na semana passada nós vimos o poder de salvar. E aí o pastor, além de falar sobre salvar, nós oramos por cura, por libertação, e foi maravilhoso. E hoje nós vamos continuar nessa pegada em nome de Jesus, porque nós servimos a um rei poderoso, amém? Todo mundo já abriu a Bíblia? Se o que tiver alto ainda for o meu retorno, eu peço para baixar mais um pouquinho. Vamos lá, Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado, chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Vamos parar rapidinho. O que acontece antes desse versículo? Jesus ressuscita. E aí, as Marias vão lá no sepulcro, o sepulcro está aberto, elas entram, vem um anjo, o anjo fala, o Senhor ressuscitou, Ele não está aqui. Aí elas voltam e falam assim, olha, o Senhor ressuscitou. E aí, 2 discípulos vão lá para conferir se Jesus realmente ressuscitou. E eles voltam e falam, o corpo realmente não está lá. O corpo realmente não está lá. E aí começa a acontecer isso. Aí 2 dos discípulos, que está descrito lá abaixo, estava em Jerusalém e sai de Jerusalém para uma cidade próxima, chamada Emaús, 11 quilômetros, mais ou menos umas 2 horas de caminhada. Continuando. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus o Nazareno? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Mais uma pausinha. Quando eles falam sobre trazer a redenção de Israel, o povo de Israel, eles esperavam um Messias que fosse vir com um grande exército para libertar eles da opressão e do governo. Eles estavam sendo governados pelos romanos. Então, eles esperavam que o quê? Que o Messias viesse para livrar eles do governo e restituir o governo de Davi. Então, era isso que eles esperavam. E aí, Jesus é crucificado e mais ou menos essa esperança morre, porque eles queriam a liberdade governamental. E aí, continuando, deixa eu achar aqui. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram, não viram o corpo. E lhes disse,
Como vocês custam entender? E aí, depois disso, Jesus responde. E aí ele fala assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E a gente vai ver isso daqui a pouco. E não devia o Cristo, o Messias, sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Existem mais ou menos, se eu não estou enganado, 54 profecias no Antigo Testamento que falavam o que o Messias ia sofrer, o que o Messias ia fazer, e Jesus cumpre as 54 profecias. E aí ele vai falando. Ao se aproximarem do povoado no qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, lembra aquela música? Fica, Senhor, já se faz tarde. Essa só a Janete e a Dai vão lembrar, porque elas são da minha época. A bispa também. Ari, ó, tô achando os crentes velhos aqui. Amém? Cadê? Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partindo, e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo em nossos corações, dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, e os que estavam reunidos com ele. E o que diziam? É verdade, o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão. Até agora eles não haviam crido. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partiu o pão. E aí, se a gente continuar, fala que enquanto eles estavam contando isso, Jesus aparece lá. Então essa passagem é logo após as Marias encontrarem o túmulo vazio, e aí eles contam. E a primeira coisa que a gente pode ver é que às vezes nós estamos na presença do rei e nós não percebemos. Olha só, do versículo 13 ao 16, eles estavam indo para Emaús, então eles estavam caminhando, mesmo, meio que chutando pedras, né, todos tristes, porque eles esperavam, eu vou dar trabalho para o Bruno hoje, que eles estavam esperando que o Messias fosse libertar, e eles estavam tristes, e aí alguém se junta na caminhada. Vem cá, Fê. Então eu estou caminhando, você chega depois, tá? Ou você caminhando, olhando para baixo. E aí alguém chega, pode caminhar um pouquinho mais devagar, Fê, senão não vão conseguir interpretar. Vai de novo. Isso. Aí estavam indo, e aí alguém chega do lado, e eles continuam caminhando. E aí Jesus começa uma conversa. Obrigado, Fê, Deus abençoe. Você vai ter mais uns 3 filhos, em nome de Jesus. Porque, gente, depois a minha esposa vai me pegar. Porque Deus manda a gente multiplicar e não adicionar. Até 2 é adição, a partir de 2 é multiplicação, amém? Quem está só com 2 vai ter que arrumar mais um. Vocês tudo falaram amém. Amém? Deixa eu faltar aqui. Eles estavam tristes, por quê? Porque era o 3º dia, Jesus tinha morrido. E aí eu achei estranho o texto falar que eles não haviam reconhecido. E eu fui procurar alguns comentários judaicos. E alguns deles defendem que eles estavam cabisbaixos. E aí a palavra grega para não viram eles não fitaram Jesus no rosto. Eles continuaram caminhando, olhando para baixo. Por quê? Porque eles estavam tristes com a situação. E aí a primeira lição que a gente tira é que quando nós nos deixamos levar por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e não prestamos atenção em quem está conosco, nós estamos na presença de Deus e não vemos Ele ao nosso lado. Nós estamos caminhando, tristes, para o lugar longe da promessa, porque Jerusalém era a cidade da promessa. Nós estamos tristes, caminhando para um lugar que não é o lugar da nossa promessa, não é o lugar da nossa glória, não é o lugar que Jesus vai se mostrar, para um lugar X.
estou indo para Emaús. Triste. E aí nós estamos na presença do rei, mas nós estamos tão preocupados com aquilo que está acontecendo, que nós não podemos perceber aquele que caminha conosco. Mas calma que não é o fim, tá? Não precisa ficar triste. O rei do universo está caminhando e ele quer um relacionamento. Porque nos próximos versículos o que acontece? Jesus começa uma conversa. Não foram eles que começaram a falar. É Jesus que começa falando. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Sobre o que vocês estão falando? Então, lembra o Fê aqui do meu lado? Aí na hora que ele ia chegar perto dele, ele falou assim, o que vocês estão falando? E aí eles começam a conversar. E aí eles desenvolvem uma conversa. E aí eles falam assim, e aí tudo de novo. Nós tínhamos Jesus, o Nazareno. Ele era um grande profeta. E nós esperávamos que ele fosse o Messias. Mas as nossas autoridades mataram ele. Crucificaram ele. E até teve umas moças lá, umas mulheres, que acharam o corpo, e depois a gente mandou 2 homens para ver se elas estavam falando certo. Né? Lembra que no contexto judaico, as mulheres não tinham ouvidos, principalmente com os fariseus. Então, por mais que elas foram lá, viram e contaram que viram o anjo, eles mandaram 2 homens lá. Eles mandaram 2 homens lá conferir. E aí, o que eles falam? Eles não dão ouvidos para o que as mulheres falaram sobre o anjo. E só falava assim, realmente o corpo não está lá. E aí eles continuam a falar, e Jesus sabia o que havia acontecido. Mas mesmo assim, ele ouve aquilo que eles têm para falar. Porque nós servimos a um rei que quer relacionamento. E aí não importa aquilo que você está falando, ele chega do seu lado, para deixar você falar. É a mesma coisa quando a gente ora sem fé, sabe? Deus, deixa eu pensar nossa, deu uma desafinada, né? Deus, deixa eu pensar, pode ser uma gripe, você está com dor de cabeça. Deus, cura a minha cabeça, cadê meu dipirona? Cadê o dipirona? Porque Deus, a minha cabeça está doendo, o Senhor vai curar e eu vou tomar o dipirona agora. E aí você está reclamando, Deus, não tem dinheiro. Aí você está no espírito da escassez, Deus, o que fez mês passado não vai fazer de novo. E aí ele sabe que ele pode dar tudo para você, você sabe tudo aquilo que ele pode fazer, mas você continua falando como se ele não pudesse. E olha que interessante, ele continua ouvindo, porque ele está preocupado em você ter um relacionamento com ele. E esse Cleopas, provavelmente, é o mesmo de João 19:25, o marido da Maria, que estava com a Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena, eles estavam todos lá, aos pés da cruz. Então, eles estavam tão entristecidos, e Jesus não era alguém estranho para eles. Eles estavam lá quando Jesus foi crucificado. Eles estavam aos pés, principalmente a esposa dele, provavelmente era Cleopas e a sua esposa, os 2 discípulos. Eles não eram um dos 12, mas eles andavam com Jesus. E não percebem, e mesmo assim Jesus acredita neles e desenvolve um relacionamento com ele. Por quê? Porque Jesus quer se relacionar com você. Ele quer que você tenha amizade com ele. E quando a gente está nessa situação, olhando para baixo, sem perceber às vezes que o rei está do nosso lado, não tem importância aquilo que você quer falar, aquilo que você vai falar, porque ele está lá para te ouvir. Mas ele não vai te deixar daquele jeito. Amém? Então vamos lá. O rei, ele nos ensina na sua presença. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Eles eram judeus, eles conheciam todo o Antigo Testamento. Eles sabiam todas as Tanaká, que são algumas profecias principais do Messias. Eles conheciam. Eles viram Jesus cumprir as profecias. E mesmo assim, eles não acreditaram. Então, o que o Senhor faz quando você está nessa situação? Ele te chama perto
e começa a te ensinar. Porque Ele não vai deixar você do jeito que você está. Porque Ele é um Pai de amor. Então Ele percebe que nós somos incrédulos, Ele nos dá uma aulinha. Ele pega assim e fala, vem cá, vamos ver o que está escrito na palavra. Ah, Senhor, orarei sobre os enfermos, eles serão curados. Dor de cabeça, vai embora em nome de Jesus. Ah, Senhor, o dinheiro não vai dar. Dá e fazer prova de mim. Senão eu não vou dar de volta. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Dá e fazer prova de mim, se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós. E aí o Senhor começa a nos ensinar. Ele começa a mostrar o seu amor para a gente. Ele começa a nos mostrar na sua palavra quem Ele é. Para que nós nascemos, quem nós somos nele, quem Ele nos torna. O que acontece quando nós ouvimos ao Senhor, Ele nos faz ficar melhor. Ele nos faz ficar melhor. E Ele não deixa dúvidas de quem é Ele nas nossas vidas. Ele pegou com os 2 discípulos de Emaús, com Cleopas e a sua esposa, e foi mostrando todos os pontos de que Jesus era o Messias. Todos os pontos que Jesus era o Messias. Que ia tomar vinagre, está lá. Que ia transpassar, está lá. Que nenhum osso ia se quebrar, estava lá. E Ele mostra, olha, Jesus cumpriu todas as profecias. E Ele ensina em amor, para que os discípulos aprendam quem Ele é. Ele se faz presente nas nossas vidas. Nós não acreditamos num Deus que nos pega no meio do caminho e nos deixa seguir para Emaús, que não é o nosso lugar. Ele nos pega e no meio do caminho Ele vai nos ensinando e vai nos mostrando quem Ele é para nós. Mas chega um momento que você precisa tomar uma decisão. A nossa vida, ela é feita de decisões. Você decide as coisas. Nós não somos vítimas de meio algum. Nós somos tomadores de decisões. E se elas são boas ou ruins, isso só depende de nós, porque ninguém toma decisões por nós. É a mesma coisa que quando a gente estava falando de santidade. Peca ou eu te dou um tiro na cabeça. Tive que pecar, Ele ia me dar um tiro na cabeça. Não, você ainda tinha a possibilidade de tomar um tiro na cabeça. Você ainda tinha a possibilidade de dizer não. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Quando o Senhor nos fez, Ele nos fez com o livre arbítrio. Ele nos fez com a total capacidade de escolher. E aí você pode escolher, Senhor, já se faz tarde, vamos lá com a gente. Entra lá na minha casa, estou indo para Emaús. Não é o lugar certo, mas é para lá que eu estou indo. O Senhor não quer vir comigo? O Senhor não pode vir comigo? Está tarde. Não continua, porque Jesus ele estava falando que Ele ia para outro lado. Deixa eu orar ali. Então, Jesus estava indo para cá, e eles estavam indo na mesma direção, né? Só que para cá, e aí eles veem que Jesus está ficando longe, eles falam, Jesus, não Jesus, porque eles não sabiam ainda que era Jesus, né? Como que eu posso? Senhor, homem, você não quer vir com a gente? Está tarde, é perigoso. Porque não existia carro nem moto, eles não estavam de charrete, então eles estavam indo a pé, e é perigoso. E aí eles convidam Jesus para ir para a casa deles. Eles convidam Jesus para entrar na presença deles. Eles convidam Jesus para habitar aonde eles habitam. E o que é isso? Isso é convidar Jesus para um lugar de intimidade. Você não leva desconhecido para a sua casa. Você não acha alguém na rua, ou pelo menos eu não costumo fazer isso, mas alguém você nunca viu na sua vida, você está andando de um lugar para o outro, a 11 quilômetros de distância, e acha alguém que vai com você e fala assim, vamos lá para minha casa agora.
Não, mas eles convidam um estranho para um lugar de intimidade. E é nesse lugar de intimidade. Olha só que legal. Lucas 24, 29 ao 31. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está findando. Então já estava escurecendo. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu à vista dele. Eu acho que no céu vai ter teletransporte, gente, porque Jesus é a manifestação da terra, e ele some ali, então eu estou louco para chegar lá, para ver se tem teletransporte mesmo. E aí eles insistiram para Jesus ficar lá, e Jesus fica com ele. E nesse lugar de intimidade, quando você chama Jesus para o seu lugar secreto, para o seu íntimo, o que acontece? Os seus olhos se abrem, e ele se revela a Deus na sua vida. Amém? Vocês perderam a oportunidade de dar uma glória a Deus. Mas agora passou. Vou tomar água. Até então, eles estavam tão abatidos, eles estavam tão imersos na sua própria vida, nos seus próprios problemas, no seu próprio mundo, que eles não haviam percebido quem estava com eles. Mas quando eles chamam Jesus para um lugar de intimidade e em comunhão, ele dá graças ao Pai e se revela como Jesus. Quando você convida Jesus, o Espírito Santo, para o seu lugar de intimidade, para o seu lugar secreto, ele se revela Deus na sua vida. Então, é nesse momento que os nossos olhos se abrem. Encontros com Deus transformam a perspectiva das nossas vidas. Encontros com Deus transformam tristeza em alegria. Encontros com Deus transformam doença em saúde. Porque toda vez que nós nos encontramos com Deus, nós não ficamos iguais. Amém? A transformação é encontrar com Deus. Lucas 24, do 32 ao 35. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, os que estavam com eles, e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. E só nesses 3 versículos existe muita revelação. Por quê? Porque quando o Senhor se mostra, os nossos corações ardem. Quando o Senhor se mostra, nós lemos a Bíblia e ela se revela a nós. Então a palavra logos se torna rema, e a palavra escrita se torna revelação para a sua vida. Porque quando você se encontra com Deus no seu lugar de intimidade, Ele se revela a você, e a sua vida nunca mais é a mesma. Porque você pode estar indo para Emaús, mas no momento que você se encontra com Deus, você volta para a terra da promessa para falar tudo aquilo que Ele fez por você. Quando você se encontra com Deus, Ele muda o seu destino, de um lugar longe da promessa, para o lugar onde a glória dEle se manifesta. Jerusalém foi o lugar que a glória do Senhor se manifestou.
Ele ressuscitou lá, ele ascendeu lá, subiu aos céus lá. Jerusalém é o lugar de glória, Emaús é o lugar da tristeza. Então, se nós estamos num lugar de tristeza, estamos num lugar de enfermidade, se nós estamos num lugar longe da promessa, apenas encontros com Deus podem nos levar de volta para o lugar que o Senhor tem destinado para nós. Quando nós encontramos com Deus, Ele muda a nossa história. E quando isso acontece, nós fazemos o quê? Nós testemunhamos. O Senhor nos encontrou em Emaús, e Ele vai fazer de novo. O testemunho libera no mundo espiritual. O que aconteceu em Emaús pode acontecer de novo na minha vida. Então, quando alguém contar um testemunho para você, não perde a oportunidade e fala assim, vai acontecer na minha vida. Porque se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. E olha que interessante, enquanto eles testemunhavam, o Senhor apareceu. E eles estavam testemunhando o quê? Que o Senhor havia aparecido. E o Senhor aparece novamente. E aí eles celebram junto com os 11. Porque tudo que o Senhor faz, Ele pode fazer de novo. E se Ele curou o câncer uma vez, Ele pode fazer de novo. E se Ele te tirou de um lugar perigoso, Ele pode fazer de novo. E se Ele encheu o seu coração de alegria, Ele pode fazer de novo. E se Ele supriu a sua seara, se Ele supriu a sua colheita, se Ele supriu a sua despensa, se Ele supriu o seu financeiro, Ele pode fazer de novo. Amém? E é por isso que nós não murmuramos, mas nós agradecemos. Porque na palavra do Senhor diz em Salmos que nós entramos nos portões celestiais com ações de graça. E se ações de graças abrem os portões celestiais, as murmurações vão abrir que portões? Né? Então porque toda vez que nós testemunhamos, toda vez que nós agradecemos, nós tiramos o foco de nós mesmos. E nós colocamos o foco naquele que merece o foco. Então, nós agradecemos ao Senhor aquilo que Ele já fez. Para que nós nos esqueçamos aquilo que nós precisamos. E nos lembremos das promessas dele que já foram cumpridas na nossa vida. Amém? Amém. E agora imagina, isso foi uma vez que aconteceu, né? Então, eles foram para Emaús, e uma vez o Senhor se revelou, e eles já voltaram para aquele lugar, que era o lugar deles, e o Senhor já se revelou lá novamente, e ficou cerca de, se não me engano, 40 dias, o pastor pode me corrigir, em Jerusalém com eles antes de subir. 100, 40 ou 100? 40 dias. Agora, por isso que nós testemunhamos, porque o testemunho ele traz a presença do Senhor. Agora imagina que se uma vez tudo isso foi transformado, imagina vários encontros com Deus, o que podem fazer? Se um encontro com Deus, Jacó foi transformado, e lembra que naquele tempo não era Deus em nós, era Deus sobre nós. Então, o Antigo Testamento era o Espírito Santo sobre, né? Ele vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes. E aí vem Jesus, Deus entre nós. E aí quando Jesus sobe, Ele se torna Deus em nós através do Espírito Santo. Amém? Quando nós cultivamos um relacionamento com Deus, nós criamos o quê? Um lugar de habitação. Nós passamos de ter encontros espaçados. Sabe quando você vive na saudade daquele culto? Nossa, aquele culto. Aí para aqueles que foram no face a face, nossa, naquele face a face. E aí você fala assim, nossa, naquela vigília, nossa, naquele louvor. Por quê?
Porque são encontros com Deus, mas de forma espaçada. Mas se Deus ele pode te encontrar naqueles ambientes, Ele pode te encontrar aqui também. Ele pode te encontrar na sua casa, Ele pode te encontrar no seu trabalho. Por quê? Porque nós criamos um lugar de habitação, nós nos tornamos um lugar de habitação. O Espírito Santo habita em nós, não sobre nós. Ele está em nós. E é por isso que nós oramos e os enfermos saram. É por isso que nós profetizamos. É por isso que nós podemos sonhar profeticamente. É por isso que nós falamos em línguas. É por isso que nós curamos os enfermos. É por isso que o Senhor opera maravilhas. É por isso que... Gente, eu vi essa semana. A moça tinha a perna um pouquinho diferente da outra, assim. Estava desalinhada. E aí, nós oramos. E aí, a perna da moça fez assim. Voltou. E fomos nós? Não. Foi o Espírito Santo. É Ele quem faz. E quando nós cultivamos vários encontros com Deus, nós tornamos o nosso templo um lugar de permanente habitação. Não que o Espírito Santo ele saia de você, mas se você não cultiva o relacionamento com Ele, é a mesma coisa que se você estivesse indo para um lugar que não é para você ir, e aí Jesus está tentando te chamar de volta para Jerusalém, mas você está vindo para Emaús, por quê? Porque Ele está falando com você e você não está nem ouvindo. Ah, cara chato falando aqui, nós estamos caminhando triste para o nosso lugar, vamos voltando para onde nós... Aí começa, nós não devíamos nem ter saído de lá. Ficamos 3 anos com Jesus, aí Jesus morreu, não libertou a gente, e aí você está indo triste. Por quê? Porque depende de nós cultivarmos relacionamento. Nós ensinamos já que ouvir a Deus é muito mais sobre você querer ouvir e você saber ouvir do que sobre Ele falar. Porque Ele está constantemente falando com você. E se você parar para prestar atenção, você vai ouvir a voz dEle. Eu tenho certeza que Ele fala com você. Eu tenho certeza que Ele fala com você. É que às vezes a gente está fazendo tanta coisa errada, que aí Ele só fala não, aí a gente fica meio bravo, porque, eu só ouço não dessa minha cabeça boba. Só ouço não, mas você só está fazendo errado, e aí você quer ouvir sim. Jesus não vai falar sim para as suas coisas erradas. Agora, se você começa a cultivar um relacionamento com Ele, quando Ele fala não, você ouve quando Ele fala não. E quando Ele fala sim, você ouve que Ele disse sim. Por quê? Porque Ele é um Pai de amor. Ele está pronto para dizer sim para as promessas dEle sobre a sua vida. Amém? No finalzinho do Salmo 23 fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias eu habitarei na casa do Senhor. E o segredo de habitar é desenvolver relacionamento. Porque você habita com todo mundo na sua casa. E você desenvolve relacionamento com eles. Mas se já receberam visita em casa, tipo, alguém que nunca veio, e aí vem. Parece um parente distante. Alguém de longe. E aí, ele está morando debaixo do mesmo teto que você. Mas você ainda não tem um relacionamento com ele. Por quê? Porque ele veio de longe, você ainda não conhece. E aí, para não ficar aquele silêncio constrangedor, um dos dois puxa a conversa. E aí vocês começam a ter um relacionamento. E aí o lugar vira um lugar de habitação, e não um lugar de pouso ou de passada, porque quando você habita, você se faz presente. Não é só estar fisicamente presente, é estar intelectualmente presente e espiritualmente presente. Sabe quando você pergunta encontra alguém, aí você pergunta: oi, tudo bem? Como que você está? E aí a pessoa responde,
e no final da resposta dela você não sabe nem como ela está. Já aconteceu isso? Não precisa ser tão sincero, mas eu acredito que já. Por quê? Porque você está ali fisicamente presente, mas a sua cabeça não está ali. Então essa presença vale? Não vale. Por quê? Porque quando você está só fisicamente presente, é só o seu corpo que está ali, o seu pensamento está longe. É a mesma coisa de você sentar aqui e pensar no almoço de amanhã, ou no cronograma semanal, ou nas contas que tem que pagar. Por quê? Porque só estar sentado aqui não vai te fazer ter um encontro com Deus. Porque para ter um encontro com Deus, nós precisamos estar intelectualmente cientes de que Ele está aqui, e que nós estamos aqui também. Não adianta só uma das partes estarem, porque aí não é um encontro. Né? A trombada, porque você está pensando longe, aí Jesus está falando com vocês e topa com ele, às vezes dói, porque nós precisamos estar com o nosso coração presente, porque não adianta só Ele habitar em você, e você não habitar na presença dEle. O Senhor habita em você, verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. 1 Coríntios 3, 16, 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Existe uma promessa de proteção sobre as nossas vidas, porque nós somos lugar de habitação do Senhor. Lembra no deserto, quando eles fazem o tabernáculo, e aí eles fazem a arca da aliança, colocam dentro do santo do santo, e o Senhor desce, e enche aquele espaço com a sua glória. E aí depois, Salomão constrói o templo, e coloca a arca dentro do templo, e aí eles sacrificam em oferta ao Senhor, e o Espírito Santo desce, e o Senhor desce e enche a câmara do templo. Mas o templo, a cortina rasgou de cima a embaixo. E o templo foi destruído em uma das invasões, eu não lembro qual, de Jerusalém. Não existe mais templo. E sabe por quê? Porque não precisa existir templo. Porque nós somos o templo. E toda vez que nós nos colocamos como templo do Senhor, Ele nos enche com a sua glória. Porque templo é lugar de habitação, e toda vez que nós nos tornamos lugar de habitação para o Senhor, Ele enche as nossas vidas de glória, amém? Mas nós precisamos estar presentes, porque Ele já se fez presente. O Espírito Santo encheu o Santo dos Santos, e agora é você, o Santo dos Santos. Você é lugar de habitação. Por isso que nós pregamos sobre ser santo, porque o Senhor habita nos santos. E por mais que nós não sejamos perfeitos, Ele nos santifica, para que aconteça, para que o Espírito Santo nos encha.
O Espírito Santo só nos enche porque o Senhor nos fez santos. Porque se nós não fôssemos santificados, você nunca teria a presença do Espírito Santo dentro de você. Porque é contra a natureza de Deus, que é puro, santo, habitar num lugar sujo. E é por isso que quem não conhece a Cristo não tem o Espírito Santo. Ele pode até ouvir a voz do Espírito Santo, mas não de dentro dele. Porque nós não vamos limitar o poder de Deus, mas não está dentro dele. Porque o Senhor só habita lugares puros, e vocês foram feitos puros. E quando nós cultivamos um lugar de presença, um lugar de santidade, um lugar de comunhão, o Espírito Santo enche o templo. Eu quero chamar a equipe de louvor, e nós vamos orar um pouquinho, amém? Nós precisamos viver de um modo de habitação em Deus. E é quando você tem a plena ciência que Ele está com você e que você está com Ele. Quando eu levanto, a primeira coisa que eu falo é: bom dia, Espírito Santo. E vira e mexe, Ele me responde. Não vou falar que é sempre que Ele me responde. Eu sinto que Ele me responde, mas algumas vezes são mais fortes que as outras. Sabe o que é você ter ciência de que tem alguém aqui com você? Ele está aqui com você. Ele está habitando na sua vida. Você só precisa ter consciência de que Ele habita em você. E você precisa viver de um modo que haja relacionamento. Porque quando você habita nele, e Ele habita em você, Deus te tira da onde quer que você esteja e te leva para o lugar da promessa. Deus tira qualquer coisa que esteja dentro do seu coração e coloca alegria, porque Ele não nos deu um espírito de medo, mas de paz, de alegria e de uma mente saudável. O Senhor não nos deu espírito de medo, de paz, alegria e uma mente saudável. Paz, alegria e uma mente saudável. Nós temos a eterna esperança da glória. E todos aqueles pensamentos que tiram de nós a esperança que Deus nos dá, não são pensamentos vindos de Deus. Toda a preocupação que vem nas nossas vidas, não são pensamentos vindos de Deus. E quando você habita nele, você começa a identificar esses pensamentos. Porque você está triste, e aí você começa a pensar: nossa, por que eu estou triste? E aí você vai ver que aquilo que está te entristecendo é alguma mentira que você acreditou. Qual mentira você tem acreditado? Quando nós estamos na presença do Senhor, todas as mentiras se vão. Todo mundo aqui. Eu queria pedir para o pessoal apagar as luzes. Eu vou ler uns salmos. Queria que você ficasse à vontade. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado. Espírito Santo, muito obrigado, Jesus. Pode ficar à vontade, não tem posicionamento certo. Eu vou ler uns salmos. E você vai se encontrar com Deus essa noite. Porque nada te impede de se encontrar com Ele. Nós estamos num ambiente bom. Nós estamos todos confortáveis. Se der para apagar, não sei se dá para apagar, se depois demora. Mas queria que ficasse escuro mesmo. Eu quero que você se sinta à vontade, não tem ninguém aqui. E aonde o Espírito Santo está, existe liberdade.
E eu queria que você tivesse, ou eu quero te dizer que você tem liberdade. Você tem liberdade. E o Espírito Santo, ele também tem liberdade. E ele pode fazer de N formas. E nós, às vezes, queremos colocar o Espírito Santo numa caixinha, mas ele não cabe em nenhuma caixinha. Então, se você sentir vontade de rir, se você sentir vontade de chorar, se você sentir vontade de correr, se você sentir vontade de gritar, se você sentir no seu corpo um toque, se você sentir um cheiro, um gosto, se você vê uma imagem, não julgue, e não julgue as pessoas que estão do lado de você. Porque se um Deus que é multiforme, ele não pode ser enquadrado com pequenas manifestações. O Espírito Santo, ele pode se manifestar da forma que ele quiser. Papai, nós pedimos por um encontro com o Senhor essa noite, papai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor habita nas nossas vidas, mas nós queremos a tua presença manifesta nesse lugar, papai. E eu sei que o Senhor já enviou os teus anjos, papai. Nós pedimos, envia os teus anjos, papai, para tocar no teu povo. Toca eles, papai, com o teu Espírito Santo. Papai, dá a eles, papai, vontade de rir, de chorar. O Senhor faz eles sentirem um cheiro suave. Papai, fazem eles verem, papai, a tua glória. Abre os olhos do teu povo, Senhor. Nós queremos nos encontrar contigo, papai. Em nome de Jesus. Eu vou ler uns salmos. E nós vamos meditar nesses salmos. Para que todas as mentiras que o Senhor não disse, ou para que todas as mentiras que Satanás diz, sejam quebradas por aquilo que o Senhor disse por você. Amém? O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Senhor, revela, papai, quem o Senhor é nas nossas vidas, Senhor. O bom pastor que o Senhor é, papai. Um lugar de abundância e não de escassez. Porque na tua palavra diz que de nada nós teremos falta, Senhor. O Senhor é um Deus que nos faz repousar em pastos verdejantes e nos guia a águas tranquilas, papai. Mais Espírito Santo, mais. Se você sentir qualquer coisa, você faz assim: obrigado, Espírito Santo, eu posso ter um pouquinho mais? Toda vez que você sentir alguma coisa, você fala: obrigado, Espírito Santo, eu posso ter um pouquinho mais? Amém? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Oh Senhor, que papai, nós não cremos que essas sombras são mais que meras sombras, e por mais que elas tenham uma aparência de morte, elas não deixam de ser sombras, papai. E nós nos lembramos que a tua palavra é luz, e se tem uma coisa que dissipa sombras, papai, é a tua luz. Amém, Jesus. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O banquete na presença dos teus inimigos é o fato de que Satanás já perdeu, e o Senhor tem abundância para nós, e Ele
prepara um banquete para que todo mundo espiritual veja quantas bênçãos que o Senhor tem separadas para nós. E Ele coloca à disposição de todos nós. E mais, Ele unge a sua cabeça com óleo, porque Ele te honra, porque você é um filho amado, porque você é alguém que vale a pena, porque você é alguém que tem valor, porque você é alguém que valeu o preço da morte de cruz. E eu não consigo pensar em óleo sem pensar no Espírito Santo. Isso quer dizer que Ele derrama o Espírito Santo sobre a sua vida. E nós pedimos, papai, por derramamento do Espírito Santo. Derrama, papai, em nome de Jesus. Toma o teu povo, Senhor. E Ele transborda o teu cálice. E na cultura judaica, quando o cálice transborda, quer dizer, você é muito bem-vindo aqui. Quanto mais o seu cálice é cheio, quanto mais bem-vindo você é numa casa. E nesse lugar de habitação com o Senhor, o seu cálice transborda. Bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Se algo está te perseguindo, e não é bondade e misericórdia, você repreende agora em nome de Jesus. Nós cancelamos todos os pensamentos que não trazem sobre nós a bondade e a misericórdia do Senhor. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor, faz de nós, papai, um lugar de habitação. Vem, Espírito Santo, nós queremos mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais, Espírito Santo, mais. Nós sabemos que o Senhor tem mais, papai. Derrama mais um pouco. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez, mas nós pedimos por um pouquinho mais. Nós queremos ser lugar de habitação. Nós queremos ter a Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus.